E o Yuri Alberto, que pode, por incrível que pareça, estar de saída do Corinthians. O Southampton, da Inglaterra, não ofereceu ainda uma proposta oficial, mas enviou para o Corinthians uma proposta não oficial de empréstimo do Yuri Alberto por uma temporada, pagando ao Corinthians 3 milhões de euros por este empréstimo, só que o Corinthians pagando o salário do Yuri Alberto. O salário do Yuri Alberto em 12 meses é muito maior do que os 3 milhões de euros, ou seja, o Corinthians ficaria no prejuízo. Aí lógico que o Corinthians não quis, o Corinthians não aceitou, e aí as partes estão discutindo uma nova formatação dessa possível negociação. Lembrando que o mercado inglês termina na sexta-feira, a janela brasileira termina na próxima segunda, mas o mercado inglês termina na sexta-feira agora, então precisa ser rápido se o Yuri quiser realmente ser negociado com o Southampton. E seriam 3 milhões de euros pelo empréstimo, mais 18 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Corinthians tem 50, o Zenit tem 50. Então eles comprariam os 50 do Corinthians e 30 do Zenit, ou então 40 e 40, fariam ali uma negociação para conseguirem os 80%. O Corinthians ficaria com 50% desses 18 milhões de euros, 9 milhões de euros, portanto, ficariam nos cofres do Corinthians. Outra situação, o Southampton quer colocar uma opção de compra ao final do empréstimo, ou seja, daqui a um ano eles podem falar, não quero o Yuri Alberto, devolve. E o Corinthians quer colocar uma obrigação de compra de acordo com algumas metas. Se ele fizer X gols, se ele entrar em campo em X jogos, aí o Southampton seria obrigado a comprar o Yuri Alberto. Está neste ponto a negociação. Eu acabei de conversar faz 10 minutos com uma pessoa do Corinthians, Tomás, então tá nesse ponto. Primeiro, obviamente, o Corinthians tirou essa parte de pagar o salário do Yuri Alberto, que era ridículo, né? Essa oferta inglesa aí foi um negócio absurdo. Então o Corinthians tirou essa parada. E agora a situação é opção de compra ou obrigação. Se o Southampton aceitar a obrigação de compra, muito provavelmente o Yuri Alberto será negociado. Mas algum membro da diretoria do Parque São Jorge, eu fiquei sabendo que foi para a Europa para tentar acertar a negociação do Arthur Cabral. Seriam negociações parecidas com o Yuri Alberto Southampton, Arthur Cabral Benfica. O Arthur Cabral viria por empréstimo por uma temporada, o Corinthians pagaria um valor X, e aí de acordo com metas pré-estabelecidas, o Corinthians teria a obrigação de comprar o Arthur Cabral na metade do ano que vem. O problema é que o Benfica pagou à Fiorentina 20 milhões de euros pelo Arthur Cabral, e agora quer vender por pelo menos 15. Então o Corinthians, colocando o Yuri Alberto e Arthur Cabral lado a lado, tá? Venderia um jogador de 23 anos de idade por 9 milhões e compraria um de 26 anos de idade por 15 milhões de euros. E o Corinthians tem que contratar, mesmo com o Yuri Alberto ficando, o Corinthians precisa contratar um centroavante, porque o técnico Ramon Dias não confia no Pedro Raul e o Yuri Alberto está em péssima fase. E o Héctor Hernandes nem se fala, né? Eu não sei porque contrataram, mas o Corinthians tem que contratar pelo menos um centroavante. Todas as forças do Corinthians estão voltadas a isso. Se vender o Yuri Alberto, mais ainda, talvez traga 2.